Grandes Fazendas está começando agora. Nós estamos na Fazenda das Cabras, em Joaquim Egídio, distrito de Campinas, interior de São Paulo, que é uma região de fazendas muito bonitas. Essa, em particular, tem toda uma estrutura do ciclo do café do século XIX, praticamente intocada, que vale a pena ver. Ela é aberta ao público e recebe um turismo interessado em história e em meio ambiente. A Elô e o Arthur de Deriksen são os donos da Fazenda das Cabras, uma casa linda com um jardim lindo que nós vamos conhecer já. Por que chama das Cabras, tudo das Cabras? Essa serra que nós estamos aqui, chega até 1000 e poucos metros de altitude, é o último degrau da Serra da Mantiqueira. Nós estamos na fralda da Serra da Mantiqueira e ela termina aqui no Jetibaia. E como tem muita pedra, cabra, morro, costa de pedra e água, serra, então Serra das Cabras, Ribeirão das Cabras, Vale das Cabras, Fazenda das Cabras. Então o nome, a origem vem daí. Essa casa é de 1888 e as instalações lá embaixo de 1870. A tulha, os lavadores de café. Não, perdão, 1883, até é datada. Aí, verdade. Na entrada. 1883. E lá embaixo é mais antigo, porque lá começou tudo, onde começou o dinheiro, aí Isso. veio construir essa parte da sede. Então aqui a gente está entrando na parte mais íntima da casa, que vocês usam mais, exatamente. mais privada. Esse aqui é um pátio interno que está adaptado agora à vida moderna. Antigamente isso aqui era fechado, murado. O pessoal daquela época gostava muito de ficar meio privado, enclausurado. Ninguém Diferente vendo. de hoje que você quer ver o verde, você quer estar aberto. Mas, a produção era muito próxima da casa da Exatamente. fazenda. E Né? eles isolavam os Isso. funcionários, aquela coisa, as mulheres ficavam dentro de casa. Uhum. E hoje em dia então, nós adaptamos isso aqui à nova realidade. Uma piscina, um jardim confortável, fizemos aí uma varanda onde a gente passa a maior parte do dia, recebe os amigos, faz as festas. Vocês fizeram, mas enfim. parece que ela sempre esteve aí. Como é que você conseguiu isso? A gente se usou de um bom critério arquitetônico, tentando utilizar os materiais da época e copiando o padrão da casa, né? Quer dizer, essas colunas, esses pilares torneados são os mesmos que vocês vão ver nas cocheiras. As telhas são antigas das casas de colônia. Houve um critério para não se chocar. E de fato a gente entra e acha que ela sempre esteve aí. Olha que bacana. Nossa, que salas lindas, enormes. Naquela época não tinha problema de espaço. Escuta, isso sempre foi assim, você acha? Não. Eu acho que isso aqui tem uma série de reformas durante todos esses anos. Essa casa sempre foi habitada. Ela nunca ficou vazia. Sempre foi uma residência. Sempre foi uma residência, sempre teve alguém morando. E durante esses anos as pessoas foram adaptando às lógico, necessidades cada modernas. dono tem um jeito. Por exemplo, esses vidros, esse bay window aí, isso foi feito pelo Hélio Moreira Salles, que foi um dos proprietários da casa e ampliou a sala para ter uma mesa de jantar grande, farta. Ele gostava de grandes banquetes. Esse lambrim também deve ter sido colocado Nessa época, você acha? eu acho. Que época que era essa, mais ou menos? 1940, por aí. Sei. Porque 60 para frente já era assim, a época que eu conheço. Essa é uma coleção de colheres da minha bisavó. Ela, quando viajava, Andava pelo mundo ela com... trazia uma colherinha de cada local que ela passava e gostava. Então tem uma Bacana. imensidão de colheres aí. Tem um monte de móveis com memórias aqui, né? Tem uma série de objetos aí que são da família, alguns com algumas centenas de anos. Bacana. E essa sala bonita aqui é o salão mesmo, Essa é a né? sala principal, seria a área social aqui da casa, né? É uma sala que também deve ter sofrido algumas reformas. A gente vê pelo forro que
que tem uma emenda no meio, né? Provavelmente tinha uma parede antigamente. Deviam ser duas, né? Deviam ser duas salas e não deveria haver essa lareira, né? Essa lareira, você vê que a chaminé nela corta ali a moldura. Exatamente. Isso deve ter sido uma adaptação também que fizeram em alguma época aí. Mas muito bem, né? Muito ficou- bem feita, porque ficou um salão nobre mesmo. Não, ficou aconchegante, ficou aconchegante, né? ficou gostoso. E a gente desfruta muito dessa lareira no inverno. Essa fazenda de escravos, tem senzala aqui, né? Não tem senzala. Já é de uma época de... já é de uma se a época- casa é de 83, A casa é de 1883, já já é o estava próximo fim, ao né? fim. É. Que foi quando foi o Forte do Café. A fazenda é de 1798, mas era pecuária. Pecuária não demanda mão de obra, era poucos funcionários, provavelmente. Então, aqui não há uma história de escravidão. Então tinha muito italiano. Certamente. A Forte foi a imigração italiana, a gente tem os livros aqui da fazenda. Esses aqui? Esses são alguns deles, onde estão registrados aí os nomes dos funcionários, tem a conta corrente de cada um, Olha, cada nome italiano. tudo com nome italiano. E tem uma história interessantíssima, que a primeira imigração italiana, depois houve a imigração japonesa. E também vieram imigrantes japoneses para trabalhar no café aqui. E chegaram com hábitos culturais orientais completamente diferentes dos hábitos dos italianos e começaram a haver atrito na colônia. Então foi necessário construir uma colônia japonesa. Olha, Distante. ainda tem as duas? A italiana tem um italiana remanescente, a japonesa não, só tem as fundações. Arthur, essa aqui então que é a entrada mesmo, Terraço, nobre da casa. O hall de entrada principal. A entrada principal da casa, aqui temos a padroeira de Campinas, Nossa Senhora da Ah, é Conceição. padroeira de Campinas? É Nossa Senhora da Que Conceição. imagem linda, né? Isso deve ser Bonito. português, né? Provavelmente é português. São azulejos muito bonitos. E aqui, esse é o terraço de entrada que também Terraço se de entrada, deve ser do certamente não é um terraço da época da casa. Ele deve ter passado por reformas, esses elementos vazados são de outra época, né? Esses pilares quadrados também não correspondem à idade da casa. Mas ficou aconchegante, ficou tempo. Aí gostoso. depois eu acho que de fora, olhando, ela somou na arquitetura. Ela né? harmonizou, não brigou muito. E esse parque lindo que tem aqui? Eu sei que temos aqui algumas raridades botânicas. Essas duas árvores são dois ceboleiros que desse tamanho eu nunca vi. Eles florem em janeiro e ficam com flor até agora. A flor é vermelha originalmente e vai desbotando até que Essa fica flor branca. tá aí desde janeiro. Tá aí desde janeiro. Elas não caem. Você vê algumas ainda ali, Sei, meio tô rosas, vendo. Aham. elas aparecem em janeiro e vão desbotando. Elas só caem agora em outubro, novembro e em janeiro já sai flor de novo. Olha, quer dizer que ela fica florida o ano Fica inteiro. florido praticamente o ano inteiro. Esse lugar é o máximo também com essa vista, hein? Isso aqui, o que que é aqui? Aqui nós estamos no fundo da antiga casa do administrador da fazenda. Puxa, que sorte desse administrador. Era bem confortável a casa dele. Hoje em dia é casa de hóspedes. Sei. E essa parte que nós estamos aqui era o antigo banheiro. Nós abrimos, fizemos esse terraço Pequeno. aqui e temos essa vista aí bem Mas agradável. o lago foi você que fez? O lago foi eu que fiz. Eu fiz esse lago está fazendo aí uns 7, 8 anos. Ah. E Era ficou, cheio de taboa, né? era um brejo aí. Era um brejo. Era um brejo. E E fizemos ficou. A parte rica dessa fazenda é a quantidade de água. Tem água por todo lado. Tem uma ilha lá no fundo, aquela mata no fundo já é uma mata ciliar recuperada, foi plantada por nós. Essas palmeiras que estão aqui é a coleção de palmeiras do meu filho. Ele gosta muito de botânica e faz coleção de palmeiras. Nós temos aí umas 60, 70 espécies diferentes. Olha, 60, 70 Exatamente. espécies. Quer dizer, isso vai ser um jardim botânico para de ser palmeiras, estudado, Com né, no certeza. futuro. Tem palmeiras do É, mundo tem inteiro raras, aí, tem palmeiras tem muito lindas. raras que foram trazidas sementes, uma coisa foram bem compradas por bacana. colecionadores, né? Olha que fantástico.
Vocês acham que já viram tudo, não é? Mas no segundo bloco nós vamos mostrar a estrutura do café. Um conjunto arquitetônico todo murado, pintado dessa cor e com uma variação de telhados que me lembrou a cidade proibida de Pequim. Portanto, não saia daí. Grandes Fazendas está voltando agora. Nós continuamos na Fazenda das Cabras, em Joaquim Egídio, distrito de Campinas, interior de São Paulo. A Elô e o Arthur de Derixen, que são os donos da fazenda. Nós, nesse momento, estamos na parte mais antiga da fazenda, que é exatamente toda a estrutura do café. Essa estrutura é linda, de uma arquitetura linda. Esse muro sempre existiu? Sempre existiu, a gente conserva ele. E naquela época existia porque o produto café era muito valioso. Então era tudo fechadinho para não ter toda essa acesso. parte aqui, que é mais antiga do que a sede, ela é toda de taipa também? Também. E agora me explica o processo de todas essas construções. Então, o que exatamente acontece aqui? Aqui é muito interessante porque agora a gente tornou todo esse bloco aqui, essa praça que eu chamo de Praça do Café, de eventos. Tá? Então, para eventos, tanto corporativo como pedagógico. E tudo tem uma historinha. Então, ali... E também privado, né? Se quiser fazer festa, casamento... aqui. Também, social também, tudo agendado e tal. E nós temos a parte... Aqui era o chiqueiro, né? Aqui era o pastinho dos porquinhos. Ali a entrada que é a tulinha. E é onde o pessoal... Entrada do quê? É a entrada... Hoje, para mim, é a entrada principal dos eventos. Isso. Mas, antigamente, é onde deixavam os burros, as charretes, para o pessoal poder vir trabalhar com o café. E essa coisa bonita aqui? Então, aqui é o estábulo das 42 vacas da fazenda, que eram as 42 melhores vacas, que eram puras, eram holandesas e ficavam aqui. E aqui era a parte onde elas tomavam banho de sol e tudo, porque não tinha essa construção. Essa parte nós fizemos, construímos com tudo que é da fazenda, mas não tinha isso fechado, isso aqui era aberto. Vocês fizeram como uma passagem coberta para aquele... Aí começou a adaptar com os eventos, né? Agora, esse terreiro aqui, esse é o terreiro mesmo da fazenda, né? É. Aqui em cima acho que não pode... Não, aqui a gente não antigo, deixa ninguém entrar, se entra até um certo local, o resto vem tudo a pé, porque isso aqui é muito não entra caminhão aqui? Não entra. Isso aqui nós não deixamos para preservar. E como é que funcionava a estrutura do café aqui? Ele vinha por onde era lavado, aonde? Porque eu vejo que tem água correndo aí também, tem toda uma estrutura. Então, aqui, toda essa estrutura, ali se lavava, essa água vinha lá de cima, se lavava o café aqui, tá? Depois era escolhido, o café caía ali naquela bica, depois eles espalhavam o café aqui no terreirão para secar. Imenso, né? Daqui secava e ia para a tulha para armazenar. E também lá, também ia manufaturar também o café, beneficiar o café. Isso. Agora, conta, na época que tinha o café aqui, tinha o gado aí, tinha o porco lá, tudo misturado mesmo? Não. Épocas diferentes? Épocas diferentes. É uma evolução. Entendi. Começou com o gado, depois foi para o café e ficou bastante tempo com o café, né? Voltou no gado. E voltou no gado. Bom, antes da gente entrar nesse prédio que é o mais antigo, mais importante, o que é para lá tudo? Então, ali nós temos o bezerreiro, tá? Onde ficavam os bezerrinhos. E que hoje é o quê? Que hoje ali eu chamo de loft, o meu escritório, o loft da noiva, quando tem casamento, o loft do professor, quando tem a parte pedagógica, né? E também a reunião, tem aniversários pequenos de 25 pessoas, que ali eu tenho tipo um loft, o pessoal faz a comida ali mesmo e eles passam o dia. Ótimo. Né? E aquela coisa curiosa lá? Ali é o paiol, então aonde estocava o milho
E a Túlio estocava o café. Então é alto por quê? Justamente por causa de umidade e também por causa do rato, né? O rato não subir, por isso que tem aquele pezinho meio estilizado ali. É muito bacana essa estrutura, E ali adorei. é de madeira de peroba rosa, antigo para burro, e nós estamos fazendo ali a parte do cinema. Para as crianças, cinema? né? Ah, Um que cinema ótimo, que do é café. fechadinho mesmo. É, né? filmes antigos do café e a gente está montando ali para as crianças. Olha que bonito. Então, aqui é a Túlia. Que lindo esse prédio. Esse telhado eu imagino que seja como é. Original, as madeirinhas é de bambu, não, de coqueiro, e as telhas literalmente feito na coxa, né? E é original. Isso a gente não mexeu e a gente só repõe. Conforme vai quebrando, a gente coloca. E essas pinturas? Essas pinturas foi feita no dia que teve uma festa aqui, há muito tempo atrás, 1915, que foi a troca de hidráulica para elétrica. Aqui, Do sistema de beneficiamento? beneficiamento? De beneficiamento do café. E eu acredito que os carpinteiros desenharam isso e nós fomos atrás para saber o que significa cada uma desses quadros. Até nós temos aqui, através de uma historiadora de São Paulo. Ah, que está. Isso, um só a gente não soube falar. E nós temos já o significado de cada pinturinha dessa, que é bem bacana. E a gente só pinta na lateral e em cima nós não mexemos. Tá original. E essas máquinas eram todas da fazenda? Isso, nós achamos pela garagem, aí, pela fazenda e pusemos para cá. Então, é tudo que mexia com café, com milho, com capim, arado. É. E esse é o mapa da fazenda? Esse é um mapa. É um mapa antigo, na época de Fausto Ferreira. Ah, é o primeiro, então? É, o primeiro. E aí são os talhões de café, né, que está tudo aqui dividido. E a sede, como era antigamente, está aqui, completamente limpo, sem mata ciliar, sem nada, tudo que nós fizemos agora, né, que agora tem bastante floresta. Que bacana. E aqui mais bacana, que lindo esse arco, tudo. Estrutura linda. Nossa, esse outro ambiente é mais alto. Olha o tamanho das paredes. É? Tá vendo? Imagina. Isso Não, tudo e olha- para e olha o manter pé o direito. frescor do ambiente para o café, né? A umidade, essas coisas todas, né? Que lindas Olha essas o pé direito janelas. aqui. Coisa mais rica, né? E aqui tinha o maquinário, né? Que isso nós não tivemos o prazer de encontrar, enormes, onde beneficiava o café. E ali é como se diz? Elevador. Um elevador de caneca, né? Que Sei. vinha lá de baixo. Que é isso aqui, né? Nós pusemos uma trilha aí para fora. Mas, na verdade, ele está todo montadinho aqui, ó. É de caneca que traz lá de baixo o cafezinho em coco e vinha aqui para cima. Tá. E daqui entrava nas máquinas, né? Que Que, era alguma aliás, coisa estão assim, aí, né? ó. É. Mas essa não é daqui, mas, enfim, de outro local. Mas era um negócio assim. Olha que Por isso barato. que o pé direito é muito alto, as máquinas eram muito altas, né? Era da fazenda. Então, isso tudo nós encontramos lá em cima, perto da sede, no local de trabalho. Que bacana que é esse, não? É bonitinho esse, né? Muito. E nós restauramos, pintamos como estava o original. Olha, isso aqui é um documento de que o trem passava aqui na fazenda, né? Não só passava, que aqui era o ponto final. Ah, era o ponto Aqui Era o final? ponto final, descia, parava aqui, aí na frente tinha um hotel, onde os fazendeiros vinham para cá para comprar café na região, era tudo muito grande, e eles pernoitavam. Então tem um hotelzinho, até hoje tem. E esse trenzinho era chamado de cabrita, porque como vinha até aqui, é uma maré fumaça que eles puseram o apelido de Olha. cabrita. Isso aqui é uma nota fiscal de época. De 23 de agosto de 1888. Olha que fantástico. Bem antigo, né? Então, aqui é o Ribeirão das Cabras, o famoso. Olha. Isso encheu. Encheu. 2002, né? 2002 Teve deu um, uma a gente chuva aí teve, extraordinária e Encheu alto. nós tivemos aqui, ó, Olha que loucura. nessa altura, acabou E com olha, a tudo. gente está aqui exatamente para mostrar isso aqui, ó. É a prova de que toda essa estrutura é de pilão. E aqui dá para ver, né, as marcas Do barro, do né? barro que vai ser sendo vai sobreposto.
pilando, socando, né? E o porquê desse tamanho, né? Esse tamanho porque para conservar a temperatura do café lá dentro, na tulha, né? Então por isso que era desse tamanho. É uma coisa que hoje em dia a gente não cai a ficha, né? Mas você Imagina. sabe que eu acho que se vocês forem olhar as paredes da casa grande lá de cima, também deve ser larga. É dessa largura, né? É, mesma coisa. Por isso que dentro é sempre fresquinho, Fresco, calor sempre fresco e frio também sempre quentinho. Bom, essa é a tulha da Fazenda das Cabras, uma construção de 1870 intacta. Esse é o tanque de lavar café, tudo absolutamente bem conservado. Diante dessa estrutura que tão bem representa a arquitetura rural paulista do século XIX, Grandes Fazendas se despede da Fazenda das Cabras, aqui em Joaquim Egídio, distrito de Campinas, interior de São Paulo. E lembre-se, se você quiser ver os programas anteriores do Grandes Fazendas, acesse o site do Canal Rural. Até a semana que vem.